Olá, boa tarde a todos e todas que estão nos vendo, nos ouvindo. Começa agora a quinta edição do Diálogos na Linha d'Água, uma série de discussões promovidas pelo Instituto Linha d'Água para aproximar a sociedade do oceano. Eu sou o Henrique Quefalaz, eu sou homem, branco, uso óculos, tenho barba, estou com uma camiseta vermelha, cor vinho, e sou coordenador do Instituto Executivo, sou coordenador executivo do Instituto Linha d'Água e mediador desse papo, que hoje vai ser sobre as comunidades tradicionais e segurança alimentar na pandemia. Além da transmissão no canal do YouTube do Instituto Linha d'Água, você também pode acompanhar os diálogos na Linha d'Água em seu agregador favorito de podcast. Convido você que está nos assistindo que se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. Vamos chamar as nossas convidadas de hoje? Para essa conversa, a gente vai ter com a gente aqui a Fabiana Fagundes da Silva, do Instituto Socioambiental, do ISA, a Rosana de Almeida, do Quilombo Nhunguara e da Cooperativa dos Agricultores Quilombolas do Vale do Ribeira, a Tatiana Cardoso, que é caiçara da Ilha do Cardoso, da comunidade da Enseada da Baleia. Bom, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer recebê-las, e eu peço agora que cada uma de vocês faça a sua audiodescrição, né, como eu fiz, comentando sua cor de pele, roupa, o cenário em que você está, isso lembrando que é para ajudar as pessoas, né, que não conseguem nos ver, mas que conseguem nos ouvir, e que elas possam construir essa imagem daquelas pessoas que vão estar falando e conversando com elas, né. Isso também é uma medida bastante importante para o nosso formato em podcast. Então, a gente pode começar essa apresentação em ordem alfabética. Vamos começar pela Fabiana, em seguida a Rosana e depois a Tatiana, tudo bem? Para quem está nos ouvindo, eu aviso que o chat está aberto e vocês podem a qualquer momento enviar perguntas e fazer comentários nos nossos canais, seja no YouTube, seja no Facebook, ok? Vamos lá, Fabiana, está com você. Pode se apresentar aí para o pessoal. Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou a Fabiana Fagundes, né? Eu tenho mais ou menos 1,70 m de altura, tenho sardas no rosto, os olhos verdes, cabelos pretos, assim, um pouco longo e crespo. Estou usando uma camiseta cinza, um casaco verde. Estou falando com vocês aqui de Eldorado, né, São Paulo, aqui no Vale do Ribeira, né, nesse momento eu estou aqui no escritório do ISA, e eu atuo como assessora técnica da Coperquivale, né, na parte de gestão, valorização e comercialização dos produtos oriundos do sistema agrícola tradicional quilombola. Obrigado, Fabiana. Rosana, fica à vontade para se apresentar para nós aí. Meu nome é Rosana, sou da comunidade Quilombo Nhunguara, sou negra, tenho o cabelo bem crespo, né? Estou com ele preso, estou com a camiseta verde, né? Uma jaqueta também verde. Eu sou agricultora, só que hoje eu estou na Coperquivale, né? Trabalho assim 2 dias por semana como coordenadora financeira também. Legal, Rosana. Obrigado aí pela sua disponibilidade e pela sua apresentação. Tatiana, com você agora. Boa tarde a todos, todas. Bom, tenho a pele morena, tenho 1,70 m de altura, tenho cabelo liso e longo. Estou vestindo uma blusa preta. Atrás de mim tem uma parede de madeira, plantas e alguns instrumentos da pesca artesanal. Bom, sou uma mulher caiçara, aqui da Enseada da Baleia, que está situado na Ilha do Cardoso, no município de Cananéia. Na minha comunidade, eu faço parte da comunicação interna, da gestão dos processos coletivos e da comunicação com os parceiros, na escrita de projetos também, e na produção de secagem de peixe. Tenho a função aí da salga.
Também participo de articulações dos movimentos sociais e do Fórum do Povos Tradicionais do Vale do Ribeira. Faço parte aí dos espaços de luta e de fortalecimento, tanto feminino quanto da cultura tradicional. Além disso, sou mãe, sou mulher e trabalho com arte. Bacana. Obrigado pela apresentação de todas vocês. Vou reiterar aqui o pedido para que as pessoas que estiverem nos assistindo enviem suas perguntas, façam seus comentários. E, sem mais delongas, vamos entrar no assunto que nos traz aqui hoje, né? É a gente comentar aí essa força das comunidades tradicionais no enfrentamento dos impactos que vieram junto com a pandemia do Covid-19 e como se deu essa situação para a produção dos alimentos que as comunidades produzem, né? E então, uma das primeiras questões assim que eu gostaria de colocar, e aí eu gostaria de ouvir a Rosana e a Tatiana sobre isso, como que foi essa chegada da pandemia na sua comunidade, na região, né? A partir de que momento e como que essa questão do isolamento social chegou até vocês, né? E seria interessante também pensar o que imediatamente mudou na vida de vocês quando a gente tomou ciência, né, do que estava acontecendo com questão da pandemia, né? Então, eu gostaria de ouvir, como eu disse, a Rosana e a Tatiana mais especificamente sobre isso, e aí vocês fiquem à vontade. Quer começar você, Tati? Bom, vamos lá. Aqui na Enseada a gente trabalha três atividades coletivas, né? O artesanato sustentável, a secagem de peixe e o turismo educacional. Além disso, a gente também tem o turismo comum, né? O turismo de lazer. Então, bem no início da pandemia, quando a gente começou a saber pelos noticiários o que estava acontecendo, a gente se reuniu. Muito por conta do cuidado mesmo, então é uma preocupação muito grande com os comunitários, né, com todos. A gente passou por vários processos e muitas perdas, então tinha uma questão muito de sobreviver a tudo isso, né, e nesse encontro a gente definiu algumas regras e alguns acordos para cuidar que ninguém fosse contaminado, e um deles foi fechar a comunidade completamente. Então decidimos em comum acordo que a gente não receberia mais ninguém na comunidade a partir, até entender, né, que os riscos tinham ido embora. A gente, naquele momento, a gente até imaginava que ia ser menor o tempo de estudo, né, e aí a gente fechou completamente para todos os parceiros, os amigos, para turismo, para geração de renda externa. Então foi um processo de muito impacto, entendimento, mas também começamos já a pensar em estratégias de sobrevivência. Legal, Tati. A gente daqui a pouco vai entrar, né, um pouco mais nessas estratégias aí. E você, Rosana, como é que foi receber essa notícia aí, estando no Quilombo, trabalhando na cooperativa? Como é que vocês vinham trabalhando? E aí, quando chega essa notícia, como é que ficou o dia a dia de vocês? Para nós foi assim um pouco assim bem difícil, né, quando a gente ficou sabendo, né, porque quando falou disso daí que a gente ouvia, né, falar assim para fora, né, aí a gente também ficou com um pouco de medo, né, preocupado, porque aqui a gente trabalha na roça, né, e daí a gente vem na cidade, sabe, mas para nós ficou bastante complicado, porque já tivemos muita dificuldade de vir para a cidade, assim, pegar o ônibus, né, e as pessoas também que trabalhavam, né, na roça, como eu também trabalho, né, aí a gente se sentiu assim bem dificultoso, porque a gente tinha os produtos da gente na roça, e a cooperativa, né, que nem hoje eu trabalho na cooperativa, né, que eu já estava na cooperativa, daí a gente tinha os projetos, né, e dentro desses projetos que a gente tinha, parou tudo também, porque daí pela pandemia, então dificultou bastante para nós a chegada dessa pandemia. Na verdade, a nossa comunidade, ela não chegou a fechar assim para as pessoas, a gente até comentou, não queria receber pessoas, né, mas dentro das comunidades, teve comunidade que fechou mesmo, né, então dificultou assim até para os parceiros que a gente tem, né, para estar aí nas comunidades. Bom dia.
Muito obrigado, Rosana, por responder esse primeiro ponto aí. De fato, foi uma mudança muito grande na vida de todo mundo, né? A gente passou por isso e ainda segue com muitas dúvidas, né, sobre como é que essa coisa vai avançar e continuar daqui para frente. Então, agora, eu acho que, bom, a gente passou por esse momento, né, do isolamento social, muitas incertezas, como é que iam ficar, como vocês mesmas comentaram, os projetos, as atividades que já eram desenvolvidas, né, e aí acho que a partir de um dado momento, a gente começa a entender também que algumas vulnerabilidades, algumas dificuldades passam a ser sentidas por muitas pessoas, né. Então, queria saber, Fabiana, como é que foi essa percepção dessas dificuldades enfrentadas pelas pessoas, principalmente aí na região do Vale do Ribeira, mas como é que também vocês tomaram contato com o que estava acontecendo nas periferias das cidades, das grandes cidades, como, por exemplo, aqui em São Paulo, e aí começaram a pensar para onde que as coisas iriam, o que exatamente poderia ser feito. Tá, bom, né, a gente, em parceria aqui com a cooperativa, né, a gente, de início, começou a realizar um trabalho mesmo, assim, de conhecimento, né, de todos os locais, né, de todos os lugares que estavam, nesse momento, né, em situação mais vulnerável, né, vamos dizer assim, e começamos a fazer os contatos, né? Aí a gente sentiu, assim, que aqui nas comunidades, né, o impacto foi muito, né, teve um impacto, assim, muito complicado mesmo, né, até por conta disso que a Rosana falou, e aí, nesse período também teve muito essa questão da alta, né, vem acontecendo ainda, na verdade, a alta do preço dos alimentos nos mercados, né, muita coisa que as comunidades não produzem, né, e tem que comprar, então a gente vê que ficou muito complicado essa questão, né, e aí a gente começou a fazer um trabalho tanto, né, nessa questão da segurança alimentar, como também na questão da geração de renda dentro das comunidades quilombolas, né, a gente começou a organizar, né, junto com a cooperativa, uma forma de sanar essas questões, né, e junto a isso buscar parcerias, né, tanto para a produção dos alimentos, como também para parcerias que pudessem receber, né, de uma forma organizada, né, toda essa produção oriunda aí das comunidades quilombolas. É interessante, esse papel das parcerias aí é fundamental, né? Tanto para entender o que estava acontecendo, né, naquele momento de tantas incertezas, quanto para poder pensar nas estratégias, né, que precisariam ser levadas adiante. Bom, ainda nessa questão da percepção das dificuldades enfrentadas, eu gostaria de ouvir um pouco também da Rosana e da Tatiane, então vocês fiquem à vontade, quem já quiser comentar isso logo de cara. Mas como é que foi essa percepção da dificuldade, de repente, não só da sua própria dificuldade, mas aquela percepção da dificuldade do seu vizinho, né, daquela comunidade próxima, daquele pescador que passa por ali, daquele outro agricultor que também trabalha na cooperativa. Como é que foi esse processo? Vocês passaram a receber essa demanda diretamente? Alguma dúvida, alguma questão, tipo assim, e agora? Onde eu entrego minha produção? O que eu faço? Isso chegou até vocês em algum momento? Vou começar aqui, Rosana, então. Bom, aqui na Enseada, a gente percebeu que após os acordos de fechamento, ele não era suficiente, né? Primeiro porque as notícias, elas continuam chegando para a gente, né? Então, a gente não consegue se concentrar e viver o dia a dia sabendo que fora está tudo um caos. Então, a gente percebeu que não é só nós, né? Todo esse contorno, todas essas pessoas que circulam até a comunidade que a gente vive, elas fazem parte da nossa comunidade no final, porque o nosso psicológico ele estava sendo muito modificado com a preocupação dos externos, né? Do que estava acontecendo lá fora, com o mundo, com o caos que estava. Então a gente percebeu que as pessoas estavam ficando muito tristes aqui, né? Sem motivação mesmo no dia a dia.
E os pescadores artesanais aqui, principalmente aqueles pescadores que produzem em pequena escala, né, que trabalham com canoa-remo e que acumulam o pescado ao longo do dia e que vendiam para comércio do turismo, e isso acabou se tornando uma preocupação. Tinha uma diminuição de circulação dos pescadores no mar, né? O pescador artesanal, ele precisa de várias coisas para conseguir praticar atividade, né? Ele precisa do tempo, da maré, da lua, né? Do vento, para sair, para buscar, mas ele também precisa de uma motivação para onde ir esse produto, né? Porque ele não vai para o mar tirar só o alimento, ele precisa saber para quem ele entrega para poder ele sair para pescar, né? Então, quando ele não tem para quem vender, ele não sai para o mar, porque ele não vai descartar a produção, ele precisa ter um direcionamento disso. Então, a gente percebeu que tinha a questão da geração de renda, tinha a questão da vontade de viver e sobreviver mesmo durante a pandemia, então ela era um pouco maior do que a gente imaginava. Importante, Tati, essa consideração aí. Rosana, quer complementar alguma coisa aí a partir do que você experienciou aí? Então, para nós também foi bastante difícil, né, assim, como comunidade, né, e como cooperativa, né, porque, como eu falei, acabou os projetos não é que acabou, pararam, né, os projetos, e aí as comunidades, né, as pessoas ficaram tudo, né, sem ter como vender seus produtos, né, aí a gente tem a parceria, né, com o ISA, e aí eles começaram, a partir daí, teve o plano emergencial, né, que é onde ajudou as pessoas estarem tirando seu produto, né, para estar vendendo, para poder ficar na comunidade mesmo, né, porque a gente não tem salário, né, tem uns que são aposentados, mas aquele que não tem salário vive dos produtos da roça. E aí, nessa pandemia, como parou tudo, aí a gente ficou, assim, bastante preocupado mesmo, aí a gente agradece mesmo até os pessoal do ISA, porque foi da onde eles vieram, né, conseguiram o recurso, né, que a gente está até hoje ainda, né, entregando os produtos já com 1 ano e 4 meses, isso aí ajudou muito a comunidade, né, e está ajudando, porque se não fosse isso, a própria cooperativa, acho que nós já tínhamos até fechado as portas, se a gente não tivesse essa parceria, né, com eles, e eles nos ajudassem, as comunidades, né, que tem seus produtos, não tinha como tirar, e aí eles vieram com essa força para nós, a gente tem mais do que agradecer mesmo. Bom, é importante, Rosana, você já mencionar isso, porque você já entrou nas estratégias, né, do que foi feito para superar esse momento tão difícil, né? Então, você já trouxe bastante aí essa questão dessa proximidade, dessa parceria que já existe entre o ISA e a Cooper Equivale. Então, Fabi, se você quiser comentar mais sobre essa parceria já de anos e como vocês juntos conversaram e viram essa possibilidade? Sim. Então, né, o ISA tem parceria, né, com a cooperativa já faz um tempo aqui, né, no Vale do Ribeira, e aí, né, diante dessas incertezas e inseguranças, né, tanto do ISA quanto da cooperativa, né, a gente começou a pensar qual que seria a situação, o que a gente teria que fazer naquele momento, né, logo no início, né, a gente estava aí com a situação de que os quilombolas não tinham se vacinado ainda, né, e também, né, na época não tinha nem previsão de se vacinar, né, e a gente começou de uma forma conjunta, né, a discutir, né, de como manter, né, os quilombolas nos territórios, né, evitando um pouco essa questão, né, do fluxo, né, da ida para o quilombo, vir para a cidade, né, assim, mesmo pensando nessa questão de evitar o contágio da doença, né, levar o vírus direto para as comunidades, né, e aí de uma forma bem geral, assim, né, o ISA institucionalmente, ele definiu, assim, algumas formas de continuar apoiando os parceiros, né, dentro dessa realidade que a gente estava, né, dentro desse contexto, e aí foi, então, que foi elaborado o plano emergencial, né, que a Rosana citou. E aí o plano emergencial, ele, a partir dele, né, a gente começou a discutir 2 frentes de trabalho aqui junto com as comunidades, né.
Uma delas era a frente de prevenção contra o Covid, né, onde foi distribuído, então, kits, né, para todas as comunidades que a gente tem parceria e de trabalho, né, para kits de proteção, como máscara, álcool, sabão, e a gente também fez alguns processos, né, de educativos mesmo, né, falando um pouco sobre essa questão do contágio, né, de como se prevenir da doença, né, e aí uma das questões, né, das frentes que a gente começou a trabalhar foi essa questão da segurança alimentar mesmo e geração de renda para as famílias quilombolas, né, e aí, a partir daí, a gente, então, construiu toda essa proposta a partir de 2 alicerces, assim, que foi fundamental, né, um deles foi, né, a partir dessa questão da diversidade mesmo do sistema agrícola tradicional quilombola, né, onde foi, então, feito um levantamento, né, de início do que teria, né, na época, para a gente poder fazer, né, essas compras e na verdade, levantamos a demanda do que teria, né, para a gente poder tá fazendo as doações, e aí, a partir daí, a gente, né, engrenou aí todo esse trabalho junto com a cooperativa, né, e aí, além da questão da diversidade do sistema agrícola, né, a gente... só para vocês terem uma ideia, assim, né, do que é, né, de como é, né, a gente traz aqui um pouco, né, da dimensão dessa diversidade que tem no sistema agrícola hoje, né, a gente fez um levantamento há algum tempo atrás, né, ao longo desses últimos anos, e aí a gente tem, então, mais ou menos, assim, cerca de 240 variedades de plantas manejadas aqui dentro dos territórios, né, entre as áreas de quintais e áreas de coivara, né, e aí a maioria dessas plantas são utilizadas mesmo para fim alimentar, né, dentro das comunidades, e tem algumas principais, assim, como mandioca, arroz, feijão, tubérculos, né, que se destaca muito aí nessa questão mesmo da segurança alimentar dentro das comunidades, né. Então, a partir desse levantamento, a gente começou a fazer a trabalhar em conjunto para fazer uma reorganização, né, e um planejamento de aumentar aquilo que já tinha, né, de uma forma que a gente pudesse fazer as compras e doar para aquelas pessoas que estavam em situação, né, de vulnerabilidade, né, que estavam precisando receber aí nas áreas... Bom, a gente fez doações para as periferias de São Paulo, algumas doações estão sendo feitas aqui mesmo, na região de Eldorado e Poranga, né, e eu acho que foi um pouco isso, né. Não, perfeito. Fabiana, obrigado por essa apresentação de como se deu aí essa construção conjunta entre ISA e cooperativa, né, para poder seguir conseguindo levar ao mercado a produção, né, da cooperativa dos territórios quilombolas e entendendo também como é que seria esse arranjo agora, como a Rosana comentou, com a descontinuidade ou com o interrompimento, né, momentâneo de alguns projetos que tinham, né, em curso. E aí eu trago um pouco do como também nós, no Instituto Linha d'Água, a gente se envolve nesse ponto, que é justamente procurando o ISA e perguntando, né, o que estava sendo feito nesse momento de pandemia, ao mesmo tempo que a gente também estava conversando com as organizações comunitárias, os fóruns de comunidades tradicionais, para entender como que eles também estavam sentindo esses efeitos, né, desse início de pandemia. E aí, então, sabendo dessa articulação entre ISA e Cooper-Equivale, a gente pensa também como que o peixe também poderia ser esse produto aí vindo das comunidades tradicionais das comunidades tradicionais caiçaras, nesse caso, e que pudessem também estar integrando esse processo. E é aí que a gente chega lá nas conversas com a Tatiana, lá na Enseada da Baleia, e a gente coloca para ela, e aí, Tati, como é que seria a possibilidade de desenvolvimento, né, de um trabalho que a gente se articule com isso que a Cooper-Equivale e o ISA já estão desenvolvendo, né? Então, Tati, conta para a gente como é que foi daí, a partir desse processo, né, organizar o que já se tinha da pesca artesanal aí, para atender essa ação emergencial e poder manter as pessoas motivadas a trabalharem e seguirem suas vidas num momento tão difícil como foi o início dessa pandemia.
Então, quando a gente recebeu a informação e a possibilidade que teria a chance de unir os povos, né? Porque é isso, os parceiros, tudo que a gente consegue é graças às parcerias, e aí unir os povos e as parcerias num processo de pandemia, né? Na situação que a gente está vivendo, trouxe uma expectativa muito grande. E a gente fala que esse projeto da secagem de peixe, ele também traz essa possibilidade da nossa segurança, porque se não fosse o processo da secagem, talvez a gente tivesse que ter aberto a comunidade, né? E aí os riscos para quem mora todo mundo junto, que as crianças circulam, seriam muito maior. Recebendo a informação, a gente foi sentar primeiro, né? A possibilidade seria peixe fresco, e aí a gente ficou pensando, nossa, mas a gente fez um encontrão e falaram, mas o peixe seco seria ideal, né? Porque o peixe seco ele consegue chegar aos lugares onde não tem acesso à energia elétrica, né? E aí ele consegue ficar muito mais tempo armazenado, enfim, e durar mais tempo na casa das pessoas. Então, conseguiria chegar de outra forma. Além de tudo, o peixe seco também ele remete a uma questão histórica, assim, né? A questão, enfim, né? Do cheiro, do sabor, da memória, né? Que a gente fala, né? Que quando você come o peixe seco, você já imagina, né? As outras vezes que você já comeu. E aí a gente sentou com as mulheres para levantar o conhecimento delas do que a gente ia fazer. Para poder começar a construir esse projeto, né? E aí a gente percebeu que a gente precisava trabalhar com outras espécies além daquela comum, né? Que era a tainha, na safra da tainha. A gente precisaria usar também o parati, né? Que é uma espécie que dá o ano todo para poder conseguir ter o alimento produzindo o tempo todo. A corvina, o bagre também seria esses peixes. Levantamos os preços de mercado e tentamos valorizar principalmente o parati, né, a pagar um preço mais alto para que os pescadores conseguissem valorizar. A gente sabia que estava numa entre safra, então ficaria muito mais difícil. E também adaptamos ao público que chegaria esse peixe. Então, normalmente o peixe seco ele é comercializado para quem já come o peixe seco, né? Ele não chega muito nos mercados, ele chega mais naqueles carros que vendem alimento para quem já come, né, que já gosta do produto. Então, ele chegaria a alguém que talvez não conhecesse. Então, a gente também pensou em elaborar um produto que fosse mais fácil o preparo. Então, a gente tirou as escamas, né, adaptou as galhas para conseguir ter um produto mais fácil do cozimento. E aí, começamos a adaptar a comunidade toda para essa produção, né? Criamos todo um projeto, pensamos o que poderíamos melhorar a produção para ela ficar uma produção de mais qualidade, qual era a nossa meta e cota de produção diária, né? Para que a gente conseguisse, quais seriam os pescadores do entorno que a gente faria comunicação, e aí o projeto foi sendo construído. Legal, Tati. Esse ponto que você traz aí é um elemento bem fundamental nessa articulação toda, né, entre essas diferentes organizações, e essa perspectiva de juntar a força dos diferentes povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais aí da região, né. Então, quando você diz juntar o peixe nessa cesta, né, é um processo muito rico de integrar essas produções, mas, ao mesmo tempo, levanta para a gente algumas questões também entre as semelhanças e as diferenças dos sistemas produtivos das comunidades, né? Então, quando a gente pensa no sistema agrícola tradicional quilombola e quando a gente pensa na pesca artesanal tradicional caiçara, né? Então, eu queria ouvir um pouco aí de você e da Rosana uma troca aí sobre o que vocês encontram de semelhanças e diferenças nesses processos, né? A gente, às vezes, tende a pensar que, a agricultura é uma coisa mais previsível, né? Você planta, sabe mais ou menos quanto tempo isso leva para crescer, e a pesca não é tanto assim. Aí tem toda a questão do beneficiamento, a necessidade de envolvimento de mais pessoas no trabalho. Quem pesca é quem depois limpa o peixe também, quem planta é depois também quem colhe e prepara isso para levar para a cooperativa. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês aí, como é que é esse reconhecimento das formas de trabalhar também, aquilo que tem muito semelhante, um pouco diferente. Então, se vocês quiserem comentar aí, Rosana, Tati, fiquem bem à vontade. Vai, Rosana. Então, a parte da plantação que Grace falou, né, a gente mesmo que planta, né, a gente planta, acho que um pouco da diferença entre a roça com a pesca, né,
Tipo, a pesca, eu não sei, não tem muito, assim, como é que o peixe, né, quanto tempo vai para um peixe tá bom para consumo, né? Mas a parte da roça, né, que eu nasci e me criei na roça, a gente planta, vamos supor, um feijão, 3 meses e meio, né, para estar preparado para levar já para casa, né, da casa, para a cooperativa que seja, ou para entregar nos lugares. Uma mandioca, ela é de 1 ano e meio, de 8 meses, dependendo da terra, a mandioca ela já está saindo, né? Tem lugar assim que até com 6 meses já dá para sair, só tudo depende da qualidade da mandioca. E o milho também, aí 4 meses, né? Então, quer dizer, um pouco da diferença é só nisso daí. A gente trabalha sempre com a família, né? Sempre tem, assim, comunidade que tem um grupo, né, de pessoas que trabalham junto, e outros já trabalham só a família mesmo, né? Plantando, fazendo as suas plantações, né? Que a gente tem bastante variedade, que nem a Fabiana falou, né? Que a gente trabalha com ele. Isso aí é muito, como dizer, bom. As comunidades que a gente trabalha com ele, nós estamos hoje com 17 comunidades, tudo trabalha, tanto na roça, tem os que fazem os processados também, e é isso aí. Deixa a Tati falar um pouco, depois eu falo mais. Acho que tem a ver, a questão da família tem muito a ver com a gente também, Rosana, a gente também trabalha entre a família, né, os pescadores normalmente vão de parcerias, né, ou com os irmãos, com a companheira, com os filhos. A gente fala que para esse processo todo acontecer da produção, ele precisa de toda uma rede, né, que envolve todos os pescadores, e aí envolve a confiança na gente, né. Normalmente esse processo de comercialização, ele não é feito por mulheres, então tem muito respeito pelo nosso trabalho aqui, né. Isso é bem importante, né? Somos 8 mulheres que fazemos esse processo. Eu estou aqui me comunicando com vocês, mas as meninas estão lá trabalhando na produção até agora ainda. Então tem uma rede toda que faz parte disso tudo, tem uma confiança dentro da comunidade, né? Do apoio comunitário também para que nosso processo se desenvolva. Mas o peixe, ele realmente tem essa diferença, porque, né, precisa se planejar uma plantação e o pescador ele vai para o mar justamente como eu falei, que ele precisa ter uma motivação para onde ir esse pescado, né? Então, se ele não tem para quem vender, ele nem vai, porque vai perder produção. Então, ele é diferente nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente também depende da lua, né? Que eu sei que a plantação também depende disso, né? Então, depende também do tempo, de toda a situação que está para que a produção ela se desenvolva. Meu pai, ele fala que o dia tem que estar bom, aí ele ouve o assobio do vento leste e aí ele sabe que tá bom para ir pescar. E aí ele vai pescar e os pontos de pesca também eles sabem onde é o ideal, né? E normalmente quando um pescador ele vai lá e consegue dar sorte de pescar aí 50 quilos de parati, 30 quilos de parati, de manhã à tarde já vai ter outros na espera para ir no mesmo ponto, né, na maré. Então, tem toda uma lógica aí, né, que ele é todo específico. Mas chegando para a gente essa produção, a gente também precisa do conhecimento das mulheres aí, né, para saber se a tainha ela tá alvada ou não, antes de abrir ela, né, para conseguir pagar pelo preço justo, né, porque tem diferença de preços aí. Então, envolve todo o conhecimento e as habilidades de cada uma das mulheres para que o peixe chegue no produto final, né? A gente tem uma escala de produção aí nesse processo todo, né? Tem as escaladeiras que abrem, né? Tem as partideiras que quebram a cabeça. Eu sou a que salga, né? Sou a salgadeira. Então tem todo um processo de produção para que chegue um produto final, né? Então acho que tem semelhanças aí, tem coisas que são muito são diferentes também. Não, que legal, muito bacana ouvir essas perspectivas por vocês aí, como se dá essa organização aí do trabalho, né? Acho que esse é um ponto bem aproximado aí. E, bom, também quero dar oportunidade aí para a Fabi também trazer algumas impressões dela sobre o que ela consegue captar aí desses dois mundos do mar e da terra aí. Sim, bom, eu assim, observando bastante, assim, né, do trabalho que a gente vem acompanhando aqui, eu acho que umas semelhanças, algo em comum é essa questão mesmo do trabalho com as mulheres, né, que envolve as mulheres, né, como a Tati falou. Aqui também, né, junto
aos trabalhos com a cooperativa, a gente tem mulher envolvida em praticamente tudo, né? Desde a produção ali de campo até a organização das comunidades, é a mulherada que faz toda a organização ali dos alimentos, e são elas também que estão ali na ponta, né? Uma boa parte, né? Não desmerecendo os homens, porque também tem muito homem que está aqui na atividade, né, Rosana? Mas a gente tem esse trabalho muito forte também, né, que envolve, e a gente também observa que, né, nas áreas, né, do sistema, né, de produção do sistema agrícola tradicional, aonde se tem mais diversidade de alimento, é aonde as mulheres estão atuando, né, a gente consegue observar muito isso, né, a partir das informações que a gente vai gerando aqui, né, com esse trabalho todo que a gente vem fazendo em conjunto, gerando os relatórios de entrega e tal, né? Bom, é isso, assim, eu queria falar também. Muito bom, Fabiana. Esse é uma informação muito relevante, né, para a gente entender esse processo todo, de saber até isso. Isso para mim é uma informação que eu não conhecia e muito valorosa de saber, então, que as mulheres são responsáveis pela manutenção ou pela promoção dessa diversidade de variedades, né? Isso é um ponto bem importante. Acho que é possível, de repente, conseguir ter essas informações específicas a partir do momento que se reconhece, se estuda, se compreende cada vez mais e se descreve cada vez mais esse sistema agrícola tradicional quilombola, né? E da mesma forma, eu acredito que a pesca artesanal também vem buscando essa descrição, essa conformação dos seus sistemas de produção, né, e de alimentos, né, e de garantia, então, da segurança alimentar, né. A gente sabe que a pesca artesanal é extremamente diversa no país, né, as formas de se executar, mas a gente acaba que aqui nesse eixo entre sul do Rio de Janeiro e norte do Paraná, pegando todo o litoral paulista aí, a gente tem um sistema de pesca e de modo de vida caiçara, né, que tem as suas particularidades e suas especificidades. E com isso eu acho que é importante a gente trazer também alguns instrumentos internacionais que buscam ressaltar a força da pesca artesanal, tanto para a manutenção desses sistemas de pescaria, quanto também para a garantia da segurança alimentar, que é o caso das diretrizes voluntárias para assegurar a pesca de pequena escala, a pesca artesanal e a segurança alimentar, que é um material que o Brasil aderiu de maneira voluntária, não é uma coisa que deve ser implementado ainda formalmente, mas é uma coisa que a gente pode estar buscando esforços para que isso tenha uma validade maior e a gente consiga ter isso de fato reconhecido e implementado no nosso país para salvaguardar cada vez mais esse modo de produção de alimento que bota, de fato, o peixe na nossa mesa, né? Peixe e outros recursos marinhos, né? Recursos aquáticos em geral. Bom, eu queria, então, entrar com vocês a gente já tem aí um pouco mais de 30 minutos da nossa conversa. Eu queria entrar em alguns elementos mais específicos da ação emergencial, né? Então, a Rosana mencionou, né, dessas interrupções de projetos. Você pode comentar com a gente, Rosana, esses projetos um pouco mais específicos? A gente está falando o quê? Do programa de aquisição de alimentos ou da venda da produção da cooperativa para alimentação escolar? Então, o que aconteceu, né? Aulas, fornecimento de alimento. Então, como é que é essa relação da produção de vocês com a política pública? O quanto que isso precisa estar bem estruturado para que as coisas funcionem, né? E aí, nesse momento da pandemia, veio isso. Você quer observar alguma coisa com a gente sobre esse assunto? Então, é referente a, que eu falei já dos projetos, né? Porque são os projetos que a gente tinha dos PENAI, né? E aí os PENAI é de onde que vai as bananas, né, para as escolas. E foi da onde parou tudo, né? E aí a gente ficou assim um pouco sem saída, né, dos projetos. Mas aí depois que parou tudo isso, começou, né, o plano emergencial, mas esse ano já voltou, daí a gente conseguiu atingir já as cotas que a gente tinha, né, dos projetos.
Aí tem os programas do PA, né, que você falou, né, da aquisição de alimento, que também a gente hoje está com ele para a gente também fazer, fazer essas entregas. E estamos fazendo, assim, os projetos, né, das bananas de novo, né, a gente espera que, a gente já perdeu, né, um projeto que foi feito, né, a gente já acabou perdendo, né, acho que devido valores, alguma coisa, a gente já não conseguiu, e a gente está tentando, né, para ver se consegue, né, porque a gente tem até o ano que vem, ainda um pouquinho do projeto aí do plano emergencial, né, mas projeto de outros de governo a gente está sem. Aí tem só o do PA, né, que é para a gente começar a entregar também, e dos penais a gente está sem projeto nenhum. Mas a Fabiana cumprimenta um pouco aí, que ela sabe bem falar melhor que eu, né, Fabiana? Não, eu posso ajudar aqui, né? A gente acompanhou um pouco, assim, na época, né, a situação que estava acontecendo. E aí, assim, né, nessa época a cooperativa estava com alguns projetos, principalmente do programa de alimentação escolar mesmo, né, no município de São Paulo, Santos, né, Santo André, e em Cajati, né, aqui bem próximo também, e aí em alguns lugares mais específico para banana, né, tinha alface, couve, e outros lugares, assim, um pouco de produto mais diversificado, né, como mandioca, abóbora, enfim, né, vários produtos. E aí, logo de início, né, como a Rosana já falou, teve essa paralisação, então, né, a gente percebeu, assim, que realmente os cooperados e cooperadas ali da Cooperquivale sentiram bastante, né, porque além da paralisação, né, dos projetos, também tem a situação de que, né, as vendas externas também não estavam, né, de certa forma, não estava tendo uma certa, não estava tendo frequência, né, então isso realmente dificultou muito, né, então a partir daí que, né, a gente começou a pensar, então, nessa criação, né, do plano emergencial, né, e aí, bom, posso continuar aqui já e falar como foi? Claro, vai então, lá. tá, porque, assim, a princípio, né, o plano emergencial, né, como eu já falei, ele foi pensado de uma forma bem institucional, né, pelo ISA, né, e aí foi dividido em 5 eixos, né, que são eixos bem específicos, assim, né, de acordo com a realidade de cada território que o ISA atua. E aí aqui no Vale do Ribeira a gente atua principalmente na questão, né, no eixo, né, da segurança alimentar e da prevenção do Covid-19, né. E aí, como eu falei, foi feita aquelas doações de kits de proteção e higiene pessoal e tal, e, né, e aí fomos pensando essa questão mais da segurança alimentar. Aí, de início, né, como se deu, então, essa captação de recursos, né, como que foi todo esse processo, né? Bom, inicialmente, né, o ISA, então, ele também estava com uma série de atividades para ser realizada aqui, né, junto às comunidades e à cooperativa. Então, para a gente também foi um choque, porque tudo parou, né, nas nossas atividades de campo, tudo aquilo que a gente tinha planejado no ano de 2020, né, paralisou, né, a gente está querendo começar, né, começamos o trabalho em home office, talvez começamos a voltar para o escritório agora, né, pensando aí nessa questão da segurança também, né, da equipe de trabalho em campo, né, e do próprio, né, das próprias pessoas da comunidade, né, a gente resolveu fazer essa paralisação, e aí todo o recurso que estava, né, destinado aí nesse período para os trabalhos de campo, o ISA, então, conseguiu fazer com que virasse para a compra dos alimentos na comunidade, né, então esse processo foi feito através da Cooperquivale, né, ela que fez a gestão, né, de todo esse recurso, e aí inicialmente a gente teve como os parceiros principais, aí, né, foram os parceiros institucionais, né, foram os financiadores de todo o processo, né, desde o início foi a União Europeia, né, e a Good Energy, e aí, né, no decorrer do processo a gente teve também vários outros doadores, né,
e aí citar alguns. Teve o Instituto Magazine Luiza, a Rainforest, né, enfim, teve situações também que, né, foi feita uma vaquinha virtual, né, e aí a gente teve também a parceria na execução desse processo, né, o Instituto Linha d'Água, a associação aí, né, dos moradores da Enseada da Baleia e o Instituto Brasil Agosto também. E aí, no decorrer desse processo, a gente conseguiu, né, ir abraçando, né, diversos parceiros que acreditou, né, no projeto e, né, estão dando essa continuidade no processo, né. Então, agora, recentemente, foi possível viabilizar aí um outro recurso, então a gente tem previsto até janeiro de 2022, né, um recurso para continuar fazendo aí essas compras emergenciais para doação, né. Aí, esse recurso foi através da Fundação Cisco, né, e aí a gente tá assim, né, fazendo as ações de acordo com os recursos que estão sendo doados, né, parceiros que doam, né, e, enfim, arrecadação, e estamos nesse processo aí, né. Bom, e aí só para reforçar também, né, eu acho que todo esse trabalho, né, que vem sendo feito, ele só está sendo possível mesmo por conta, né, de toda essa organização comunitária, né, tanto daqui das organizações, no caso da Coperc Vale, que está mais no campo, né, o pessoal aí da Enseada da Baleia também, que está, né, fazendo parceria aí, né, para produção, para entregar no plano, né, e também tem essa relação com o pessoal que está na cidade, né, a gente tem criado aí, a partir desse trabalho, uma rede, né, de pessoas, assim, de organizações que têm apoiado bastante essa ação, né, enfim, e aí a gente tem também os parceiros aí que trabalham mais nessa parte, né, de organizar as doações nos lugares onde a gente tem mandado, né, a gente tem, então, parceria aqui com a Prefeitura Municipal de Eldorado, através da ação social. A gente também tem parceria com a Prefeitura de Poranga, através da assistência social, né? Tem parceria, tem feito doações para Embu, Jandira, através do Banco de Alimentos, lá em São Paulo, né? A gente também tem entregue para a favela de São Remo, através da Associação de Bairros, né? Já fez entregas também para Cananéia, né? Para o CRAS, aldeias indígenas aqui da região também, e aí também foi feita entrega em vários lugares, né, na Vila Brasilândia, em São Paulo, na favela 1010, e entre outras aí que foi aparecendo, né, que foi aparecendo assim, né, que foi demandada aí durante esse período. Legal, Fabiana, muito bom, deu um panorama para nós da ação toda, né? Como é que ela se deu, o desenvolvimento dela, as participações, os apoios, e até chegar nas pessoas que estavam precisando, né? Que a gente percebeu muito isso na pandemia também, que para receber as doações, a necessidade de organização não era só de quem produzia e estava disposto a poder doar e conseguir o recurso para poder financiar a sua produção, né, poder pagar o valor, os agricultores, os pescadores e pescadoras serem remunerados por isso. Mas também era preciso essa organização de quem pudesse receber, né, esses produtos, né, porque não tinha como você levar isso para um lugar sem que houvesse ali uma organização mínima para poder distribuir entre as pessoas, recepcionar esses alimentos, né. E quando a gente fala de alimentos sem agrotóxicos, sem veneno, produzido artesanalmente, né, não é um alimento que você pode deixar num galpão ali e ir distribuindo conforme vai aparecer. Você tem que ter uma logística para que as pessoas logo peguem esses alimentos e consumam eles, porque são alimentos muito vivos, muito ricos em termos de nutrientes e qualidade, e que precisam ser logo destinados, né? Então, esse é um ponto interessante de como conseguir conectar toda essa rede, né? Eu vou voltar um pouquinho ainda no desenvolvimento da ação, menos ainda na entrega dos alimentos, para saber um pouco da Tatiana, de como é que foi também ali a experiência na Ilha do Cardoso, justamente de fazer essa ação funcionar lá com os pescadores. Então, em termos de dizer para o pessoal, né? Olha,
pode vir entregar aqui, a partir de qual dia, como é que isso vai funcionar, como é que a estrutura interna da comunidade, a comunidade se organizou para nesse momento ser a grande receptora, agregadora desse pescado e preparar ele. Então, quer comentar isso um pouco para nós, Tati, de como é que foi essa adequação interna de vocês e esse diálogo com pescadores e pescadoras? Sim, então, eu acho que a parceria com o projeto Além da Doação, ele também nos ajudou a estruturar melhor nossa produção, né, a gente mudou da antiga enseada para cá e os espaços não estavam totalmente estruturados, então a gente precisou planejar teares, né, para secagem de peixe maiores, com estrutura melhor para conseguir produzir, né, e a gente tem uma estufa de secagem que numa situação de tempo, né, de mudança de tempo, a gente consegue segurar a produção. Então, a gente adaptou, fez essa análise do espaço todo, adaptou ele para colher essa produção, né, em uma escala maior, né, do que a gente propôs entregar 0,5 tonelada de pescado mês, né, isso a gente produz numa safra de tainha só, né, a pescaria ela é muito menor para a gente anual, então a gente precisava estruturar o nosso espaço para receber, né, esse pescado. E a gente fez uma comunicação com os pescadores nos nossos grupos mesmo, né, nossos espaços coletivos que a gente tem, dizendo então, contando sobre o projeto, sobre a importância dele e que a gente estava nesse momento recebendo compra, né, e aí até a gente deixou aí um dia da semana para o descanso e de segunda a sábado a gente recebia a produção. Então, a gente já sabia os horários mais ou menos que o pescador entrega, então aí 6h30 da manhã, 7 horas tem pescador chegando com a produção da madrugada, perto da hora do almoço ele está voltando e no final da tarde ele também deixa pescado aqui, então a gente também consegue entender a hora que chega e aí a gente se divide no trabalho com as mulheres para fazer a produção, então o peixe chega fresco, a gente recebe, comunica às mulheres da comunidade que chegou produção e aí nós nos juntamos para produzir no mesmo momento, assim, né, normalmente no mesmo período. Então, essa comunicação ela foi ficando mais ampla, então um pescador foi avisando o outro, por exemplo, que o preço do Paraty estava um pouco maior ainda do que na cidade, né, então a gente também conseguiu acolher os pescadores que produzem de canoa-remo, que tem dificuldade de acesso, mas também os pescadores que produzem um pouco mais e enfim, estava valendo mais a pena vender aqui para a região do que se deslocar e correr o risco na cidade, né, de se contaminar e ter que sair do seu lugar e conseguir trazer aqui. E, além disso, eu acho que também a questão da valorização do pescado que a gente traz, ele acaba também ajudando na comercialização para outros lugares, né? Porque a gente meio que tabela um preço mais justo da produção. Então, acho que é muito forte isso, assim, né? E aí, no dia a dia, a gente vai recebendo informação dos pescadores, né? Da importância que é ter um espaço para onde vender. Dos pescadores que passam e deixam produção, mas também dos nossos pescadores aqui, né? Que a gente vê os homens saindo para pescar toda de manhã e voltando, né? Então, aquela energia, aquele fluxo de vida, ela funciona normalmente, né? E continua existindo aqui dentro, né? Então, o projeto, ele traz, né? O plano emergencial, ele traz toda essa questão do conhecimento, né? Porque a secagem de peixe ele é um conhecimento ancestral e então ele traz essa energia do passado, ao mesmo tempo ele flui dentro da comunidade para que todo o processo aconteça, né? Então o movimento da comunidade ela está girando comum com as atividades tradicionais funcionando, assim. Então o plano emergencial ele é muito rico nesse sistema todo, assim. Quando a gente senta para falar dele, a gente fala que ele é o projeto mais importante que a gente desenvolveu até agora. Justamente por conta do formato que ele é trazido e do resultado que ele tem. Legal, Tati. É um depoimento forte nesse sentido, né? E acho que conecta com uma fala da Rosana anterior, que começou como um plano emergencial, né? A gente achou que, né, inicialmente eram muitas dúvidas, a gente não sabia até onde ia, não, 4 meses, 5 meses, de repente, né, mais 4 meses, 5 meses, nós já estamos aí, o que é? 1 ano e 7 meses, 8 meses, desenvolvendo esse trabalho, né? Então, o que era uma coisa emergencial, ela acabou se tornando permanente, né? Nesse momento, né? E, na verdade, acaba que evidencia para nós aí tanto essa importância, como você acabou de mencionar, né, Tati? Mas acredito que também dessa necessidade de continuar levando alimento de qualidade para quem precisa, né? Então, acho que esse é um outro ponto que a gente agora acaba se
se colocando na condição de como manter esse circuito de produção, né, vindo dos territórios, das comunidades tradicionais para as pessoas que precisam desses alimentos, né. Então, diante disso, eu queria que a gente pudesse vislumbrar aqui, eu não sei se vocês têm esses números aí fácil, a gente fez um esforço aí de registrar um pouco essas informações também para a gente poder exibir aqui para quem está assistindo a gente, e aí a gente tem que comentar para quem for só ouvir a gente, né, não estiver assistindo, mas também da gente poder colocar um pouco desses números gerais, né, desse processo. Então, você quer começar, Fabi e Rosana, apresentando, dizendo aí um pouco desses números gerais, a quantidade de alimentos produzidos, entregue, número de famílias beneficiadas, e a gente consegue fazer um olhar para isso também, para a produção do peixe, né? Claro que o número de famílias acaba coincidindo ali, porque o peixe ia junto na cesta, mas acho que é interessante a gente poder trazer para o público agora essa evidência dos resultados que a gente conseguiu alcançar em conjunto. Tá, quer falar, Rosana? Eu falo aqui. Vou falar. Então, a gente tem aí, né, hoje, né, até hoje, em 1 ano e 4 meses, né, a gente tem, então, tem doado aí, né, dentro de uma diversidade aí de 40, mais ou menos uns 40, assim, produtos diferentes, né, que vai para, né, que vai aí para as famílias, né, que as famílias estão recebendo. A gente doou cerca de 254 toneladas de alimentos, né, e aí que beneficiaram mais ou menos mais de 30 mil famílias, né, bom, e é isso. Você quer falar alguma coisa, Rosana? Tem alguma informação mais relacionada aos produtores? Referente aos produtores, é que a gente trabalha com 17 comunidades quilombolas, né? Então, são essas comunidades que elas são atendidas, né? Só que entregando o produto mesmo, são 12 comunidades que estão entregando. Então, para nós, isso aí é um privilégio, né, que a gente tem dessas comunidades, tudo estar envolvido, né, entregando esses produtos. O que tinha na cesta, Rosana? Quais eram os produtos que, mais ou menos, foram em cada uma das cestas? Olha, se for para mim falar, é muito. Mas fala, já tem perguntas se perguntando se vocês vendem doce de banana. Então, que vocês colocaram na rede? Para o pessoal que está ouvindo a gente ter uma ideia de quais são os produtos, né? A gente falou dessa super variedade aí, então dá uma palhinha para a gente aí, de um pouco dessa variedade. De processado, né, que já entra o doce da banana, a gente não trabalha ainda com o doce da banana, né, a gente não fez. Até que dá para fazer, mas ainda não foi feito. Mas aí tem a taiada, a rapadura, o mel e a banana chips. Esses são os processados, né? Farinha de mandioca. Farinha de mandioca, e temos a mandioca chips também. Agora, de produto da roça, aí é bastante, né, Fabi? Olha, citar alguns aqui. Arroz, o feijão, o milho, a mandioca, o cará, inhame, batata doce. Nossa, é tanto, né? A cana de açúcar também. Daí tem o jiló, berinjela, repolho. Verdura, assim, quase no geralzão. São bastante mesmo. Que beleza, só produto de qualidade, sem veneno, com valor nutricional incrível, e a gente consegue ver daí a força dessa produção tradicional, né? Uma diversidade incrível mesmo. Tati, quer comentar um pouco da realidade aí dos produtos da pesca? A gente conseguiu continuidade para o projeto, né, com a parceria do ISA e da Cooperc Valley até janeiro do ano que vem, então o projeto ele continua.
Hoje a gente tem aí, estamos chegando agora com a próxima entrega a quase 7 mil toneladas, 7 mil quilos, né, de tainha seca, que aí equivale aí mais ou menos 15 mil quilos de tainha, de peixe fresco, né, misturados aí o xaré, o parati, virote, curvina, bagre, né, e os outros pescados que tem toda essa mistura. Então, um trabalho de uma comunidade pequena, né, somos aqui hoje mais de 20 pessoas nessa pandemia, vivendo diariamente, 8 mulheres nesse processo, né, um ano e pouco de trabalho, e conseguindo fazer uma produção nesse tamanho, assim, né, então é um resultado bem lindo, eu acho que um resultado de mulheres aqui da Enseada que fortalece muito a comunidade, mas fortalece também as atividades tradicionais, então a gente pode ver hoje, ao longo dos anos, foi dito para a gente que as atividades tradicionais, elas foram ficando proibidas, então a gente foi sentindo impacto na comunidade, né, foram criminalizando as nossas atividades tradicionais, né, como a roça, por exemplo, aqui, Rosana, a gente não pode fazer a mesma coisa que infelizmente, por questão de grau. Então, as atividades tradicionais, elas foram sendo proibidas, e a pesca artesanal, de várias formas, sendo dificultadas, e o turismo sendo inserido como uma forma, né, de inserção aí, de geração de renda, e a gente consegue perceber, nessa pandemia, a importância das atividades tradicionais para a nossa sobrevivência, né, então a pandemia, ela nos mostra isso, que a atividade tradicional, ela precisa resistir, ela precisa funcionar, porque a gente não pode estar completamente dependente do mundo externo para sobreviver, né? A gente precisa buscar a nossa autonomia, a gente precisa sobreviver aqui no território do que a gente produz e do que a gente sabe. Então, esse projeto, ele reforça isso para a nossa comunidade. Muito legal, Tati, também essa variedade de espécies de peixe aí, e as quantidades também trabalhado aí dentro da comunidade, né? A gente vê que, de fato, né, quem tem todas as condições de alimentar o nosso povo brasileiro é justamente quem está na roça, quem está na beira da praia, na beira do rio, produzindo alimento com qualidade, né, para fazer chegar aí nesse monte de gente espalhado Brasil afora, né? Incrível mesmo a força da produção de vocês, vários comentários aqui destacando essa força da produção, do trabalho das mulheres, desse envolvimento todo, e dessa dedicação mesmo, né, de vocês em produzir isso e levar para as pessoas que nesse momento de pandemia estão mais precisando. Bom, a gente está chegando já ao fim da quinta edição do Diálogos na Linha d'Água. Antes da gente finalizar, eu gostaria de que vocês pudessem fazer uma fala final, trazendo os elementos que vocês acham importantes sobre o ponto de vista de para onde segue esse trabalho, né? Quais são as necessidades que vocês ainda têm para que esse trabalho seja continuado, para que as coisas continuem acontecendo, esses alimentos continuem sendo produzidos e chegando a quem precisa. E também, se quiserem deixar aí alguma menção sobre, se alguém quiser comprar algum produto da Cooper que Vale, ou ali da Enseada da Baleia, onde que as pessoas podem encontrar isso, no contato direto, ou algum lugar que isso esteja disponível, ou alguma mensagem também para que as pessoas se juntem nesse processo e possam colaborar. É muita coisa com uma mensagem final, né? Então, fiquem à vontade aí para trazer os elementos que vocês achem mais importantes para que a gente consiga encaminhar aí para o fim da nossa conversa. Quem quer começar aí? Então, ele vai falar, Fabi? Vai lá, Rosana. Eu acho assim que, como você falou, assim, para a gente continuar isso daí, seria assim, mais a gente conseguir mais recurso, né? Porque, que nem eu falei, alguns projetos a gente que já foi feito, né? A gente já não conseguiu, né, atingir ele. Não sabemos que vamos conseguir assim projeto do governo, né? Que nem os PENAI. Então, para a gente poder atender as comunidades, né? Para as pessoas poderem não sair, né, das comunidades, porque se às vezes não tem como a pessoa trabalhar na comunidade, né?
a gente com a plantação, porque eu nasci, me criei na roça e quero me acabar assim na roça, né? Sempre eu falo isso. Tenho meus filhos, né? Só que eu já tenho filho que já está saindo trabalhar para fora, né? Já está indo procurar os fazendeiros, até porque na roça é bom, a gente planta tudo, né? Mas se não tem comprar onde vender, daí a gente acaba, às vezes, até nem querendo plantar muito, né? Porque a gente planta para o consumo e para vender, mas precisa que tenha as pessoas que comprem os produtos nossos, né? Que a gente encontra um pouco de dificuldade, né? Dentro desse plano emergencial ajudou muito, porque a gente estava sem, assim, como entregar um pouco desses produtos aí, que nem eu falei, a gente tem bastante variedade, mas não tinha como entregar. Então, a gente acaba plantando só mais para a gente consumir mesmo. Então, se tiver pessoas que interessadas em comprar o produto, né, para nós isso aí é muito importante, né, que a gente tenha o recurso, né, não é muito, né, mas está dando para atender, assim, um pouco a comunidade, até janeiro também, né, que é do plano emergencial. Mas se tiver, assim, pessoas interessadas em comprar, porque a gente faz algumas entregas em São Paulo, lá nos institutos também. É pouco também, mas a gente está conseguindo fazer uma vez por mês. Mas a gente precisa de mais parceiro ainda que queira comprar produto nosso. Muito bom, Rosana. Vamos cada vez mais se juntar para a gente comprar mais produto mesmo. Afinal, quem que não quer comer um alimento de qualidade, sem veneno, né? Acho que esse que é a questão. Só para Vai lá, complementar aí o que a Rosana falou, né? Acho que um dos desafios aqui, né, quanto parceiro aí para desenvolver, né, essas atividades todas que a gente vem trabalhando aqui, né? Um deles é essa questão mesmo de aproximar aí, né, as pessoas que realmente necessitam do alimento e aquelas que estão produzindo, né? Mas assim, não produzindo qualquer alimento, né? A gente está falando de um alimento orgânico, né? Um alimento agroecológico, né? Oriundo desse sistema agrícola tradicional que traz consigo uma série de outros, né? De outros elementos, assim, né? Se a gente for parar bem para pensar, né? E aí é isso, eu acho que, né, nesse período aí, né, que a gente vem passando, que realmente não está sendo fácil, né, teve aí essa oportunidade de fortalecer algumas parcerias, né, e aí eu acho que tanto, né, a gente aqui, né, quanto a cooperativa, né, tem criado, assim, um olhar bem diferenciado, né, com essa relação de comercialização e doação, né, quem realmente, né, a gente está produzindo um alimento saudável, mas a gente está produzindo para quem consumir, né, tem que ser para a população de uma forma em geral, né, e aí a gente tem até a perspectiva, né, da construção de um projeto mesmo que faça essa conexão, né, dos quilombos, né, as comunidades tradicionais aqui, com as favelas, né, de São Paulo, o povo, né, onde se encontra aí um volume grande, né, de pessoas também que tem que ter, né, esse contato com um alimento saudável, né. E aí o objetivo é esse, né, levar os alimentos do sistema agrícola tradicional, né, dos quilombos, levar esse alimento para as favelas, né, e outros lugares também, né, de uma forma que chegue com preço justo, né, fazer aí um comércio de uma forma mais solidária mesmo, né, para que as pessoas tenham acesso, né, e aí a gente, é desafiador porque a gente tem pensado, assim, em várias possibilidades, mas aí tem que ter, né, realmente esse trabalho em rede, né, porque é isso, através de feiras, né, através de cestas, né, tem várias possibilidades que a gente precisa construir aí, né, no decorrer desse processo. E aí, para finalizar só, eu queria dizer que, para a gente aqui, né, está sendo um trabalho, assim, muito gratificante, porque, de fato, né, tem aproximado as duas pontas, né, o povo da roça, né, com o povo da cidade, e aí a gente recebe relatos, assim, né, de muitas pessoas que recebem o alimento, né, que tem uma relação mesmo, assim, até de afeto, né, come, assim, uma mandioca ou um cará e fala assim, nossa, isso eu comia, né, na minha infância, começa a fazer essas relações, é algo, assim, bem interessante, né, e tipo, né,
interessante assim no sentido de que, né, da gente pensar, né, o quanto que as pessoas vão perdendo mesmo o contato, né, com o alimento, né, e as coisas boas da vida, né? E aí é isso, eu acho que essas relações, elas tendem a dar certo, né? Uma relação assim mesmo de afeto, união, fortalecendo aqui a cooperativa, né? Nessa questão da cooperação, está fortalecendo também os territórios quilombolas, né? Nessa questão mesmo da produção de alimentos, na segurança alimentar, né? Tanto para quem está produzindo e consumindo, quanto para o pessoal que está recebendo lá fora, né? Então, está sendo um trabalho assim muito gratificante mesmo. Muito pegar bom, aqui Fabi. Vai lá, Tati. Vou pegar aqui a deixa. A gente, normalmente, quando a gente vende para um atravessador, né, que é quem leva nosso peixe seco, ele não entende todo esse processo, né? Tanto da gente tentar valorizar a produção do pescado, quanto também do processo das mulheres, desse processo coletivo de gestão, né? Não existe um patrão, né? Existe um grupo de mulheres que fazem a gestão, que valorizam a produção do território, né? Então, o nosso preço ele é tabelado por um valor muito baixo, né? E ao longo dos anos vai ficando mais difícil a gente conseguir executar as atividades tradicionais, né? Por conta desse mercado, né? Dessa questão do capital tá acima do trabalho, né? E aí o projeto ele mostra isso e ele reforça isso para a gente, né? Dessa questão da valorização do trabalho tradicional, e também das formas que a gente pode ter para buscar uma comercialização mais justa, né? E para isso a gente precisa da certificação. Então, a partir do momento que a gente vai adaptando e melhorando o nosso espaço, a gente vai percebendo que a gente pode tentar modificar isso, né? Então, quebrar essas barreiras que são postas, né? Da dificuldade de conseguir acessar a uma certificação artesanal para a gente conseguir estar nos espaços mais próximos, né? E hoje o que é muito diferente também para a gente é que a gente sabe para onde está indo essa produção, né? A gente sabe das pessoas que recebem, né? A gente meio que imagina os rostos, a gente vê as imagens das pessoas recebendo. Então, a gente sabe que a nossa produção está chegando a quem precisa. Quando passa por um atravessador, ele leva nosso peixe pronto, né? Então, ela fica meramente produção e recurso financeiro. Então, é completamente diferente desse processo. Então, a gente vem buscando a certificação para que a gente consiga chegar nos lugares em que valorizem essa produção, né, que cheguem às pessoas que precisem e que nosso produto comece a circular mais. Então, a gente está nesse processo hoje, né, de ampliar isso e construir uma produção do jeito que a gente faz, mas que consiga alcançar mais lugares. Queria agradecer imensamente a parceria do Linha d'Água, do ISA, da Copec Vale. É muito importante essa confiança que tem nos povos tradicionais, né? A importância da parceria para que as atividades tradicionais aconteçam e continuem. Bom, foi incrível, pessoal. Acho que é um momento muito rico da gente poder contar um pouco desse processo. É um processo vivo, que ele continua acontecendo. Acho que vocês deixaram mensagens muito fortes, como essa de que é um processo que precisa ser continuado, é um processo que a gente precisa seguir nessa atenção, nesse foco de levar o alimento de qualidade para quem mais precisa, para quem precisa de fato desse alimento. Então, a gente está falando de quem muitas das vezes não consegue comprar esse alimento de qualidade. Ele está, sim, disponível para quem tem a condição de comprar e pode acessá-lo, mas é importante a gente fortalecer cada vez mais essa rede de levar o alimento para quem precisa de fato, para quem está numa situação em que faz toda a diferença ter esse alimento que vem com afeto, como foi colocado aqui, né? Então, é uma iniciativa incrível, a gente fica aqui no Linha d'Água muito feliz de poder fazer parte e dar a nossa pequena contribuição nesse processo. Estamos muito contentes por isso e seguimos, né, juntos e juntas para poder fortalecer cada vez mais esses sistemas de produção tradicional, a valorização dos territórios, a permanência das comunidades nos seus territórios e que a gente consiga superar os desafios que são muitos, então colocados aí para nós, né? Mas vamos juntos e juntas que a gente chega lá, né? Muito obrigado.
eu tenho algumas mensagens finais aqui para dizer que essa nossa conversa vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, vai estar disponível também em podcast para quem quiser depois ouvir. E agradeço a participação de todos e todas. Quem puder aí, de novo, curtir o nosso vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, ajuda com que essa conversa chegue para mais pessoas. Tá bem? Muito obrigado, pessoal, pela disponibilidade de vocês. Obrigado mesmo. Obrigada, Henrique. Tchau, tchau, Rosana. Obrigada. Eu me agradeço. Obrigada, gente. Muito obrigada aí pela participação. Desculpa aí, porque a gente não sabe nem falar, né? Imagina. Nossa, Rosana, tá linda. Falou e falou super bem, tá? Foi incrível, muito bom mesmo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. A gente também agradece muito aí a parceria e por estar presente aqui também para poder contar um pouco da história. Valeu.